Irmãos e irmãs, amigos, amigas, simpatizantes da nossa doutrina, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de YouTube, criado pelo Grupo Espírita Francisco Xavier, para nos manter conectados com o mais alto, com as boas novas do Cristo. E como sempre, hoje, quarta-feira, faremos a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e depois vamos fazer as nossas preces e vibrações coletivas. Vamos nos preparar, respirando profundamente, elevando o nosso pensamento ao Pai, pedindo a proteção da corrente espiritual de Francisco Xavier, para podermos fazer esse trabalho com muito amor, com muita humildade. Então vamos ver a página de hoje. Dar-se-á aquele que tem, Instruções dos Espíritos, é o item 13 do capítulo. O capítulo é 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que lhes falais por parábolas? E, lhes respondendo, disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado, porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. É a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus capítulo 13, versículo 10 a 14. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida do qual vos servides para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará o mesmo que tem. São Marcos capítulo 4, versículo 24 e 25. Dar-se-á aquele que já tem, e se tira aquele que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que frequentemente vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Esses esforços, firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume do qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem o que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, Ele mesmo, que pródigo, negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retornar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias, e que, então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço de sua vontade, que o lavre a fundo, com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido,
como boa entre as más, que a regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente, que o Senhor vos confia. E o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Realmente, a palavra, simplesmente a palavra, a leitura, né, e de muitas parábolas, né, de muitas expressões usadas pelo Cristo, realmente causa impacto. Aí a gente fica pensando, como é que eu vou tirar de quem pouco tem, aquilo que tem, e vou dar àquele que já tem abundância? Porque sempre nos vem na cabeça a parte material. Sempre quando a gente fala em tirar e doar, é sempre material. Parece que não existe mais nada a não ser isso. E pessoal, nós estamos falando de moral cristã, nós estamos falando de valores espirituais, nós estamos falando de qualidades. Aquele que as possui, aquele que labutou, aquele que trabalhou, aquele que se esforçou, aquele que conseguiu dominar as suas más tendências, cada vez vai receber mais. Então aquele que já tem muito terá. É lógico que se nós analisarmos simplesmente pela letra, pela palavra, o que estava escrito, nós vamos dizer, mas Deus é muito injusto mesmo, meu Deus do céu. Nós estamos falando de responsabilidade. Sim, nós estamos falando daquilo que nós, ao longo desses milênios, viemos fazendo nas nossas trajetórias, nas nossas reencarnações. Se nós tivéssemos aproveitado, se a gente tivesse lavrado aquele solo, esse nosso solo, nós estamos falando é individual, essa evolução é individual, e Jesus falava para o povo através das parábolas que ficam até hoje, e muitas são interpretadas de maneira totalmente erradas, totalmente equivocadas. Por quê? Porque o homem não pensa. Ele, para os seus discípulos, né, aqueles mais próximos, ele falava sobre o céu, sobre as belezas do céu, que seria o quê? Esse paraíso que eles colocaram, né, paraíso, seria um local de felicidade, um planeta de regeneração. Nós estamos num de provas e expiações, já foi primitivo, passa para a regeneração, onde o mal não vai preponderar, e depois para ditoses, depois para os outros felizes, e aí, pelo amor de Deus, a felicidade vai reinar. Mas até chegarmos lá, amigos, temos que reparar nossos equívocos. Eu estou falando equívocos porque eu não quero ferir a mim principalmente, porque eu sei que não são equívocos, são erros grosseiros, muito, que eu nem me lembro, porque pela bondade do Pai, nós reencarnamos com esse véu de esquecimento, só que nos vem pela intuição que bonzinhos nós não éramos. Se nós estamos há milênios e milênios e milênios reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando e não melhorando, é porque nós não estamos aproveitando adequadamente as nossas oportunidades aqui na Terra. Por isso, amigos, é tão necessário fazer esse estudo. É ler o texto, é como aquela parábola, arrancai o olho, se esse olho é motivo de escândalo, ou a mão. Tu acha que Jesus ia dizer para te arrancar o teu olho? Tu acha que Jesus ia dizer para arrancar os teus dedos, tuas mãos, teu braço? Ainda que alguns países até utilizem isso para punição. Interpreto tão errado que fazem isso. Essas dádivas, você mais receberá, mais ainda daquilo que já possui, são as qualidades espirituais.
são as nossas virtudes. E essas virtudes estão dentro de cada um de nós, desde a nossa criação pelo Pai. Sim, ela está ali, latente, estado latente, está ali, esperando o melhor momento para vir. No início, no primitivismo, nós precisamos de todos os nossos instintos para sobreviver, mas gradativamente vamos nos dando conta, é preciso evoluir. Não adianta mais esse egoísmo, esse querer viver simplesmente para mim, para aqueles que me cercam. É preciso estender o olhar para aqueles que mais sofrem, para aqueles que precisam, para aqueles que convivem com a gente, para aqueles que estão nos nossos lares, para aqueles que precisam conversar, desabafar e a gente não ouve, para aqueles que querem gritar por socorro e a gente não dá bola. Vamos fazer a diferença. Vamos primeiro entender. Jesus falava parábolas porque naquele tempo os mais próximos, seus discípulos, eles sabiam, eles já entendiam, eles compreendiam. O que o Jesus falava, eles ouviam. Só que o povo, em geral, ouvia, mas não sabia o que estavam ouvindo. Eles queriam segui-lo, sim, era uma luz, mas eles não tinham compreensão. Por isso as parábolas que ficaram ao longo desses milênios todos, né? E ainda incompreendidas. Nós, graças ao bom Pai, recebemos, né, através do nosso Kardec, né, essa terceira revelação, que era o prometido, o Consolador prometido por Cristo há 2000 anos atrás. No tempo certo vos mandarei o Consolador prometido. Ele veio e está aqui explicando o que é isso, como é que eu vou tirar, como é que eu vou explicar para os meus filhos, para aqueles que me cercam, para aqueles que estão me ouvindo, que eu vou tirar daquele que nada tem e vou dar para aqueles que tudo têm. Por favor, isso não é coisa de Deus. Nós estamos falando de valores espirituais, de qualidades. E essas qualidades, meus queridos, quanto mais nós adquirirmos, mais virá por acréscimo. É assim, ó, quando nós tiramos, o contrário é verdadeiro. Quanto mais raiva sentimos, quanto mais nosso egoísmo, orgulho, intolerância, sentimento de vingança é forte dentro de nós, mais nós nos aproximamos do que é bruto e recebemos, em contrapartida, tudo aquilo, aquelas forças tenebrosas, todos juntos. Porque a nossa vibração é essa. E nós recebemos por acréscimo vibrações iguais, de igual teor. Forças antagônicas se rompem, né? Forças de igual teor se unem. Então, se é verdadeiro que, se nós primarmos por mantermos pensamentos não muito dignos, vamos atrair para nós espíritos já desencarnados e encarnados que estão aqui do nosso lado, que pensam da mesma forma. Então vamos cuidar do que pensamos, vamos selecionar nossos pensamentos. Tudo começa dentro das nossas mentes. Vamos selecionar, vamos pedir ao Pai que nos oriente, que ilumine nossas vidas e que a gente possa, orando, agradecendo pela vida, elevando o pensamento ao Cristo diariamente, em todos os momentos, fazer com que as bênçãos cheguem até nós. Realmente, pessoal, é a maneira da gente melhorar. Porque quanto mais a gente se aproxima do nosso modelo, que não é o cantor de rock, o sertanejo, o ator, não é o jogador, é Cristo, Ele é o nosso modelo. Aí, quanto mais nos aproximarmos dele, mais nós vamos ficar receptivos às coisas boas e vamos receber por acréscimo. Por isso que ele fala por acréscimo aqui. Aquele que mais tem virtudes, qualidades.
mas tem em última análise amor. Não esse amor que nós conhecemos aqui, que aprisiona, esse amor que machuca. Quantos crimes são cometidos em nome do amor e quantas guerras foram feitas em nome do amor? Não se tem, né? Se poderia ficar aqui horas e horas falando disso, mas não é essa a intenção. A intenção é entender a palavra, o que o Cristo queria dizer. E ele queria dizer exatamente isso. Aquele que mais tem de saúde mental, de qualidades espirituais, mais receberá. E o contrário é verdadeiro. Então vamos nos esforçar. Vocês já viram alguma coisa acontecer sem esforço? É como querer que o campo produza sem a gente tirar o mato, sem a gente arar, sem a gente adubar e sem a gente cuidar depois que germinam aquelas sementes. Não existe esse milagre. Se na natureza a gente vê, a gente sente, por que nós vamos querer que aconteça milagre nas nossas vidas? Agora eu vou me iluminar, agora eu ficarei perfeito, mas sem esforço, sem nada, o mérito é meu. Então, o mínimo que nós podemos fazer é nos esforçarmos para hoje sermos melhores que ontem e amanhã, né? Melhores que hoje, e assim por diante, a cada dia, sem, pessoal, começar a pensar no futuro, daqui a 100 anos, não, é assim, amanhã, melhor do que hoje. E como é que o amanhã vai ser melhor do que o que nós fizemos hoje, se a gente não se esforçar, se a gente não abrir o coração, se a gente não perdoar? É o perdão, é o amor, é a gratidão. Nós vivemos num mundo onde não se agradece por nada. O primeiro agradecimento é a Deus, nosso Criador. O segundo, aqueles espíritos abençoados como Cristo, que nos ajudam, nossos protetores espirituais. Depois, nossos pais. Nós criticamos tanto nossos pais, mas se não fossem eles, nós estaríamos aqui? Não. Com certeza, não. Então, meus queridos, vamos ser gratos a Deus, aos bons espíritos, aos nossos familiares todos, inclusive aqueles que não nos entendem, inclusive aqueles que nos ferem, inclusive aqueles que nos fazem sofrer, porque eles não sabem da boa nova. Eles são esses que o Cristo falou há 2000 anos atrás, que a gente fala e eles não entendem, eles não ouvem, eles enxergam e não veem. E isso, meus queridos, aconteceu com a gente também. Há quantos milênios nós estamos lutando contra essas imperfeições que carregamos com a gente, que fazem sofrer. Por isso que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não é que vamos ser castigados. Nós somos responsáveis porque dentro de nós está essa centelha divina, a nossa consciência. E essa consciência, meus queridos, ela vai nos cobrar em qualquer tempo. Então vamos nos preparar, vamos nos esforçar. E nós precisamos trabalhar. E esse trabalho é muito digno quando nós nos esforçamos, quando a gente sai dessa zona confortável, zona do conforto que a gente chama, de só ficar se queixando. Eu me queixo de Deus, me queixo da minha família, me queixo dos governos, me queixo de todo mundo. E eu não faço nada. Vou fazer a minha parte. É como aquele pássaro que levava no bico uma gota de água para apagar um incêndio na floresta. Os outros disseram, mas isso não vai adiantar. Estou fazendo a minha parte. É o que nós temos que fazer a nossa parte. E essa parte é imprescindível para a nossa evolução espiritual. Aquele que se esforça, aquele que luta diariamente para tornar-se melhor, esse vai receber muito mais. Era disso que falava essa parábola. Não era de bens materiais. Aí eu tenho uma casa, eu vou ganhar 2. Aí eu tenho 2 casas, eu vou ganhar 4. Eu não tenho nenhuma casa, até aquilo, minhas roupas serão tiradas. Não é isso, não é material, pessoal, é espiritual. Um abraço fraterno em todos vocês novamente. Fiquem bem,
Foi um prazer ter estado com vocês. Agora, meus queridos, vamos passar para as preces e vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daquele a quem endereçarmos nossas vibrações. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja.